Meu nome é Irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Meus amigos, hoje é um dia de esclarecimento e firmamento nas grandes filosofias humanas a quais nós somos reféns desse sistema multilateral. Antes mesmo de iniciar esse vídeo, você pode estar aí se questionando qual vai ser o seu futuro, qual vai ser o futuro do Brasil e qual será o futuro dessa humanidade, dessa geração, a qual cada dia vai de mal a pior. A sentença humana e a desvalorização do sentido próprio do ser nas questões dos valores humanos é algo depositado e revelado através das nossas escrituras. Quando através de nossas escrituras que nós conhecemos e sabemos o futuro que espera essa humanidade. E por mais que você aposte no braço do homem ou nos governos do homem alguma possibilidade de mudança, esqueça. Porque a palavra de Deus não tem um meio termo. A palavra de Deus não diz: tem de bom ânimo, porque haverá mudança e prosperidade e paz sobre a terra. Mas a palavra de Deus diz que quando disserem sobre paz e segurança, aí virá a súbita destruição. O governo da humanidade internacional está breve estabelecer, e já tem estabelecido suas normas. Nós falamos da ONU. Equivocadamente, o governo da ONU são formados por nações. E a maioria dessas nações resiste às nações da OTAN, apesar da participação da Rússia, da China, da Índia e de algum, como o próprio Iraque e Irã. Nós sabemos muito bem que o atual sistema qual o mundo está apropado é a sétima cabeça que rege esse sistema multilateral. Principalmente quando nós falamos sobre o dólar. Equiparando a sétima cabeça, os Estados Unidos e a sua Estátua da Liberdade, dada a oferta dos franceses em agradecimento à sustentação do valor humano, sabemos que a Revolução Americana, bem sucedida pelo George Washington, teve o apoio da França. Uma vingança contra os ingleses, contra a Guerra de 100 anos. Provavelmente você pode estar aí se questionando por que essas mudanças até hoje não alcançaram o nosso hemisfério. Mas na verdade é que nem lá e nem aqui, nem no Brasil, nem na América do Norte, acharemos um governo justo. Pois a palavra de Deus diz que ele procurou sobre a terra um justo e não achou. Todos falharam. E nessa falha, nós vemos que o sistema multilateral tem englobado milhões de religiões a partir da Revolução de Martim Lutero, a qual protestou contra a política da Igreja Romana e fez a reforma apoiada pelos 3 príncipes prussianos. Mas na verdade, tudo isso não passou mais do que uma política, do que realmente uma reforma constituída na palavra de Deus, nas Escrituras, no ensinamento que Jesus Cristo nos deixou, que é amar o seu próximo. O que deixou o seu legado é que, quando iniciou a Revolução de Constantino, no seu último exemplar de Constantinopla, em sua homenagem, em 1453, o seu reino foi praticamente invadido e dividido. Mesmo assim, a União Europeia se juntou numa guerra santa e aí começa a era cristã, a era de guerras sucessivas, invasões, tomada de Jerusalém pelos povos otomanos, tentativa de tomada pelo reinado de Ricardo. E assim nós vemos que todas essas sucessivas tentativas de consolidar um reino justo, os homens falharam. Agora nós assistimos esse derivado de costumes
derivados de ideologias políticas misturadas à religião, a qual colonizou os Estados Unidos, a qual nos colonizou, e fez que os índios adorassem aquele Deus católico, não o Deus da palavra, mas o Deus católico. Mas a evolução, ela tinha que acontecer. Novas terras se achavam, novos horizontes, novas intrigas políticas, como a entrada da Tordesilhas, Portugal e Espanha numa aliança, e logo depois, 3 anos, a Inglaterra ingressando nisso aí. E o ouro que era tirado do Brasil era pago à indústria inglesa, e Londres se tornou centro econômico e prosperou. Londres investiu em tecnologias, em ciência, e foi se multiplicando, organizando várias universidades, até mesmo um fim da escravatura. E ali começou um novo período de revoluções. A Revolução de 1789, na França, tinha 2 pactos, duas ascendentes, a direita e a esquerda. Mas, na verdade, ambas serviam aos mesmos senhores, porque tudo isso não passou de uma articulação para poder dividir o povo, para poder anestesiar as classes, porque enquanto as pessoas estiverem socialmente divididas, ideologicamente, é satisfatório, porque um povo unido é um povo forte, mas um povo dividido é um povo fraco. Essa ciência desse comportamento foi sendo estudado. Aí começou a grande Primeira Guerra Mundial, em 1914. A consequência dessa guerra arrastou muitas indústrias para a fabricação de armas, bancos lucraram milhões, e as religiões, por trás disso, também financiaram seus cônjuges. Logo depois veio a Segunda Guerra Mundial. E mais um surgimento de uma ideologia, a ideologia comunista, o pós-guerra, a aliança entre os Estados Unidos e criando a nova OTAN, com o Pacto de Varsóvia. Logo depois, nós vemos a crise na Bósnia, a explosão química que incendiou quase toda a Europa. Vemos o governo de Mikhail Gorbachev, que na sua democracia eletrizante. E vemos que a palavra de Deus tem alcançado agora a antiga União Soviética, as suas antigas repúblicas, como a Sérvia. Nós vemos aí Montenegro, essas cidades que eram radicais pelo islamismo. Nós vemos aí Estônia. Nós vemos aí Noruega, nós vemos aí todas essas nações que foram subjugadas, até a própria Ucrânia, né, dividida, enquanto o presidente Nikita Khrushchev proclamou a sua independência numa política que eles achavam na época que não imaginavam que tantas coisas iriam acontecer agora. E tudo isso dentro de um único sistema multipolar. E todos os arredores desses acontecimentos históricos, como a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, o mercado de ópio e as drogas, a venda de armas, as guerras na Ásia, no Oriente, até o Iraque. E nós vemos a queda de Bagdá, nós vemos todos esses cumprimentos bíblicos até a chegada da Síria e a derrota, e Damasco, praticamente boa parte dessas cidades históricas destruídas, tudo cumprimento bíblico, furacões, tornados, economias que se derrubam, e hoje no Brasil, essa direita extrema que surgiu pelo foco de uma excedência, pela corrupção no sistema, mas pessoas ainda voltando a acreditar nos mesmos homens e nas mesmas promessas, fazendo do homem o seu braço forte e achando que o presidente pode resolver, ou uma única pessoa pode resolver. Meus amigos, o que eu penso sobre tudo isso? Está aqui na Bíblia, o livro. O único livro que manifesta a verdade. O único livro
que diz que nenhum braço de carne e nem o anticristo poderá trazer paz sobre a terra. Porque durante 4 anos haverá uma certa abundância, mas depois seus olhos se virarão contra Jerusalém, a cidade da bússola natal, o último algoz, o prêmio total. E vemos aí uma nova classe surgindo na Ásia, após a queda do muro de Berlim, que não tenho dúvidas, a sociedade eurasiana, dos antigos czares, do antigo czar Pedro I, que foi fundada a maior cidade da Rússia, que é São Petersburgo. E nós vemos essa evolução dos antigos czares até o fim, quando a revolução de bolcheviques em 1917 e a perseguição a esses povos, a essas classes. Depois, com a queda do muro de Berlim, todo o dinheiro deixado na Suíça, o tesouro, foram transferidos para fazer e reorganizar a nova Rússia para o cumprimento de Gog e Magog e seus aliados. Então nós vemos o rei de Gog, nós vemos que Vladimir Putin, eleito, mas financiado por uma sociedade eurasiana, donos de terras, homens que mantiveram os seus costumes, os seus patrícios, assim como tem os patrícios na Itália, também tem os seus patrícios na Rússia. Mas a igreja ortodoxa, que tinha se dividido e tinha se isolado da igreja católica, hoje a igreja ortodoxa, defendendo o sistema e defendendo os judeus, a igreja ortodoxa judaica defende a autoria de Vladimir Putin como um líder ou um possível líder da Ásia e talvez do mundo. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a nova Rússia. Fabricação de armas fantásticas, apesar do poderio bélico naval americano aliado aos ingleses e canadenses, que não deixa nenhuma corrente, nenhum fato predecente que a América do Sul poderia ser invadida por um tal comunismo inventado pela direita. Vemos que essa possibilidade não existe. Porém a Rússia de Vladimir Putin não é um comunismo. A origem do comunismo se acabou. Hoje, os horizontes são diferentes na Rússia, apesar da aliança com um país comunista que se fortaleceu com um presidente que é mais impiedoso, mais feroz e consolidou um comunismo fechando todas as oportunidades de liberdade ou de qualquer autoria de um outro partido, mantendo o seu aspecto histórico feudal da histórica chinesa. E hoje nós vemos a China com uma economia que já pode ser considerada a primeira economia mundial. Por quê? Porque tem que se cumprir todos os manifestos para que se cumpra a palavra de Deus. E essas profecias, elas irão se cumprir, estão se cumprindo. Além dos furacões que hoje estão passando nos Estados Unidos, na Ásia, os terremotos em todos os lugares e um possível terremoto no Japão que pode destruir e afundar parte do Japão e mergulhando a economia mundial num caos sem precedentes. Porém, meus amigos, sabemos que a nossa esperança não está aqui nessa terra, porque o nosso alvo é o reino dos céus. Assim o Senhor diz em sua palavra. Gálatas capítulo 3, versículo 1. A lei é importante para salvar, mas que conduz a Cristo é a fé. Os insensatos de Gálatas, quem vós fascinou para não obedecerdes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós,
recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Nós vemos essas igrejas que deveriam estar cuidando das almas, estão cuidando do sistema político, apoiando uma de extrema direita, achando-se que pode realmente libertar o Brasil de um possível comunismo que nunca poderia ser instalado na América, principalmente no Brasil, num sistema laico, a qual o nosso costume seria sem precedentes na história. Os que se dizem comunistas não têm casa na China e nunca tiveram casa na União Soviética. Me apontem qual, se Lula tem casa na China, mas aonde eles têm casa? É Estados Unidos, é Inglaterra, são países aonde se prega a liberdade, o LGT. O LGT há pouco tempo, há uma semana atrás, foram mais de 300 mil ativistas na Inglaterra. Inclusive também nos Estados Unidos, o aumento do homossexualismo, assim como o casamento gay. Aonde tem isso na China? Aonde tem isso na antiga União Soviética? Qual é a base para afirmar que o Brasil está diante de um comunismo? Tudo isso aí são manobras científicas para poder renascer os anos 60, a fim de tentar radicalizar, a fim de chegar ao poder. Mas será que os americanos e os ingleses são idiotas para poder deixar que a China nos influencie e nos tenha dado essa oportunidade? Com uma frota esmagadora, com 14 portas-aviões, e sim uma aliança firmada com o Brasil, assim como acontece com todos os presidentes do Brasil eleito, que primeiro vão lá em Washington apertar a mão, tanto da direita como da esquerda, porque nos Estados Unidos só existe dois lados. Aqui no Brasil tem centro, tem tudo que é lado, inclusive pastores, que uma hora são de esquerda, outra hora são de direita. Por quê? Por causa da grana, por causa dos 15 mil que eles vão embolsar no seu bolso, e você, meu amigo, sendo levado a acreditar nesses salvadores de carne. Comeceis pelo Espírito e agora termineis na carne. É esse o Evangelho de Deus? Muitos têm falado por aí: não, mas a igreja do Bispo Macedo, o templo maior, lá está o poder. E eu disse então para ele: Deus não habita em templo feito por mão de homem, principalmente nesses templos luxuosos. Aí ele disse: mas tem um grande número de pessoas, só assim Deus escuta, porque aquela muralha caiu porque tinha um grande número de pessoas. Meu Deus, quanta coisa errada. Eu disse para ele: meu amigo, a palavra de Deus diz: se tiveres 2 ou 3, prestem atenção, 2 ou 3, ele está colocando a possibilidade de ter mais um, ali eu estarei. Então não é preciso você dar essa ênfase em achar que você tem... É como nós podemos imaginar os profetas de Baal. E o único profeta orou ao Senhor e o fogo veio mesmo depois de ter jogado várias águas ali sobre aquela lenha. O que aconteceu? O fogo veio e lambeu. Deus responde quando Ele quer, na hora que Ele quer. Não é da forma que você quer. Não é da forma que você quer. Tem muitos levando a igreja como se fosse brinquedo, como a Arca da Aliança. Ah, meu irmão, tem que entrar na arca, porque se você não estiver na igreja, na arca. Arca de quê? Arca de que Deus? Porque nenhuma igreja se entende, cada uma prega um evangelho diferente. Aí sabe o que ele diz? Religião não se discute. Realmente, porque religião não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Essas religiões não tem nada a ver. É outro Deus que eles pregam. Qual Deus você tem anunciado? O Deus do seu carro? O Deus
do seu navio, do seu iate, seja lá o que for, o Deus da política, dos cartãozinhos, o Deus, qual o Deus que você tem anunciado? Pois eu vos anuncio o reino do Senhor, aquele que não será feito por sangue, por guerra ou por ideologias políticas que nunca acabam. Todos aqueles que apostam no homem de carne estão apostando a sua fé morta, porque a fé, ela não tem vínculo com a carne do homem, porque todos que fazem do homem a sua braço forte se desfalecerão, cairão, perderão, mas aqueles que depositam a fé em Cristo, esse permanecerá para sempre. Meus irmãos, agora eu quero entregar, para terminar, uma revelação que eu tive há 5 dias. E essa revelação está concernente ao Jair Bolsonaro. Prestem bem atenção, eu votei no Jair Bolsonaro. Por que eu votei nele? Pela família. Eu exerci o meu poder do voto. E votei nele pela família. Eu não votei nele porque ele vai libertar o Brasil, porque vai tirar o Brasil de um possível blá blá blá, nada disso. Porque não vai rolar. Brasil sempre foi um país, colônia, continuará sendo, né? E não quero entrar em detalhe para não alongar esse vídeo. Então, enfim, eu tive uma revelação com o Jair Bolsonaro e tinha uma mesa enorme, né? Ele já tinha tomado posse, ele já estava diante da nação, no seu primeiro dia, e ele estava com um terno cinza, que vinha aqui, a manga enrolada aqui e aqui, e vinha até aqui. Só que daqui para cá, ele só estava de sunga, sapato e meia preta. Sapato e meia preta. Estava os cabelos, a barriga aparecendo as pernas. Estava daqui para cá nu. Apesar de estar de sunga, estava nu. E ele estava ali, né? Nu diante da nação. Meus irmãos, examinem a palavra de Deus. Examinem, prestem atenção nas coisas, nos eventos que estão acontecendo. Eu não tenho nada contra o Jair Bolsonaro, muito pelo contrário, concordo quando ele fala em defender a família, porque os princípios básicos de uma nação é a família. Mas prestem atenção, da onde está vindo essa liberdade? É da China? Vocês sabem me dizer ou me explicar que vem da antiga União Soviética? Ou vem dos arsenais falados de Franklin Delano Roosevelt, defendidos depois por Truman, Kennedy, e depois defendido por outros e outros presidentes, como Jimmy Carter, John Reagan, e outros que surgiram, como o próprio Bush, como o próprio Obama? Será que nós realmente estamos com essa antena ligada? Quem é que explora o nióbio de nossas terras? É a China, comunista? O petróleo é a China? A Venezuela negociou com quem? Com o Brasil quando tomou no governo de Hugo Chávez a Petrobras. Negociou com quem? Não foi com os Estados Unidos? Ou foi com a China? Meus amigos, a revelação que eu tive é para colocar um ponto final naquilo que o Senhor, Deus, está falando. Deus não fala comigo, Deus não fala com o homem, mas através do Espírito Santo, Ele nos dá a visão e revelação. Então, que nós venhamos orar pelo Jair Bolsonaro, pela sua família, pelo seu filho, porque ele sofreu um atentado. Tem pessoas aí falando um monte de besteira, dizendo que aquilo foi invenção. Gente, que falta de consideração, que falta de amor. O ponto das pessoas dizerem que aquilo foi uma armação. Então, acho que a gente tem que parar de ser fanático. O que estraga é que, quando eles assumem o poder, eles todos vão ter que se unir. Ou se une, ou vai ficar sempre divididos. E é assim que os políticos se unem. Mas o povo não, o povo está dividido. Brigam por causa de tudo. Nos Facebook, você vê essas guerras. Agora, falar que o cara, aquilo foi... Olha, gente,
Deus deu livramento a ele. Né? Porque tudo tem um propósito. Eu votei nele pela família. Agora, que comunismo, por que vai fazer reforma tributária? Que ó, esqueça. Esqueça essas conversas todas. Não vai rolar. Não é simples do jeito que vocês estão falando. Isso vai depender dos grandes latifundiários, das indústrias, dos bancos. Olha, muita coisa envolvendo aí. Não é simples essa conta. Enfim, não estou aqui para falar somente da política e também falar somente do que Deus fala. Mas falar para você, meu amigo, que nós devemos vigiar e orar. Muitos não vigiam e acabam achando que o Brasil vai se tornar uma nação como nunca vai haver essa situação. Achar que vai acontecer isso, meu amigo, o que acontece, nós estamos vivendo um tempo onde o ódio impera, isso é muito perigoso, aonde a violência vai gerar mais violência, mais pessoas. Eu tive um sonho essa noite, né, que a polícia invadia, né, uma favela, eu não vou falar onde, e a polícia militar invadia. Aí os bandidos estavam com os fuzis e com o celular e atirando nos policiais. Os policiais estavam de colete, revidavam, matavam 4. Eles tentavam ainda pegar o fuzil, eles atiravam neles e eles ficavam ali se mexendo e os policiais iam, eram uns 15. Meus amigos, o que vai acontecer? Nós estamos à beira de uma guerra. Essa guerra já está acontecendo, mas ela ainda pode piorar. Então, é preciso, primeiramente, que essas igrejas que estão aí, elas não têm contato com o Espírito de Deus. Ela tem contato com você, meu amigo. É com você que está me escutando. Você tome a sua posição de homem de Deus e faça a sua parte. Sabendo que tudo aquilo que você fizer lá na frente vai dar um resultado. E que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar também o coração e a mente dos políticos, porque há pessoas justas, abençoar também, né? E eu agradeço por o Senhor ter poupado a vida do Jair Bolsonaro, né? Para que Deus possa, Senhor, ó Deus, mudar o seu entendimento diante dessas coisas que estão acontecendo. Esse é o nosso dever, mas não é minha visão. Eu quero que vocês entendam uma coisa, não é minha visão. Eu sonhei que ele estava nu diante de Deus e diante da nação. Nosso dever, meu dever é não guardar, é entregar. O dever nosso agora é orar e esperar que Deus possa abençoar, que Deus possa guardar o Brasil, que Deus possa guardar o mundo, guardar a alma, visitar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a qual nos têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livre do mal. Que Deus possa abençoar negros, homossexuais, viciados. Que o Senhor possa guardar as famílias e os policiais, Senhor, que dão a sua vida para poder dar segurança. Que o Senhor possa guardar o Dr. Carlos Amin, também Elizabeth Benito lá do SBT, que está sempre, Senhor, ali falando. Que o Senhor possa guardar essas vidas. Guardar também, Senhor, do delegado Carlos Augusto. Ó Pai, e que possa também nos abençoar, entrar nos hospitais, Senhor, onde as pessoas estão perecendo, as pessoas que estão há mais de um ano, 2 anos esperando operação, exames, há um caos total, tudo por causa, Senhor, porque o amor se esfriou.
porque a tua palavra está se cumprindo, os valores da sociedade estão invertidos, porque as famílias estão destruídas, e a família é a raiz dessa nação. Mas eu peço ao Senhor que resgate a cada um, em nome de Jesus. E está terminado. Amém.